nos é permitido vivermos. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 7: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos toda a noite, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Senhor nosso Deus, a tua palavra está lançada, Pai. Ó Deus, abra nosso coração, Senhor, para que ela venha, Pai, ó Deus, produzir o efeito, Senhor, para o qual Tu tens enviado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, repreenda, Pai, ó Deus, todo espírito de distorção da Tua palavra, todo espírito, Senhor, ó Deus, de engano, Pai. Ó Deus, tira, Senhor, do nosso coração, neste momento, todos os problemas que temos lá fora. Ó Pai, porque neste momento queremos simplesmente nos entregar a Ti, Pai, e ouvir, Senhor, ó Deus, o Teu falar sobre a nossa vida. Cuida de nós, Pai, nos abençoa, Senhor. Ó Pai, nos proteja, Senhor, e nos conduza no Teu caminho, que é vida, Senhor, ó Pai, e vida eterna, Pai. Assim nós rogamos, ó Deus, orando em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar, igreja, fique à vontade. Que Deus possa falar no seu coração. Temos aqui essa passagem onde a palavra do Senhor fala que Jesus entrou no barco de um tal Simão. Este Simão é Simão Pedro, aquele que mais adiante a palavra do Senhor vai dizer que Jesus o chama para ser pescador de homens. E aqui nós vemos mais uma vez Pedro vivenciando um grande milagre de Jesus Cristo. Outro dia nós falamos aqui, acerca dos apóstolos disputando qual deles seria o maior, e que talvez um pudesse dizer: mas Pedro isso, Pedro aquilo. Pedro afundou no mar quando foi caminhar até Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro, ele tirou a espada para aquele soldado romano. Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Muitas das vezes são lançadas as más obras de Pedro. Mas nós temos que ver uma coisa: Pedro tirou a espada para aquele soldado romano porque foi o único capaz de enfrentar aqueles homens, porque todos os outros fugiram. Pedro negou Cristo porque foi o único que estava lá naquele momento, nenhum outro apóstolo estava lá. Imagine, irmão, se fosse algum de nós, Jesus lá sendo açoitado. Irmãos, e os açoites não eram chicotes feitos só de couro, era com pontas de osso. Aquilo, a hora que batia na carne, puxava, rasgava. A dor era intensa, rasgava músculo, tendões, carne, pele, arrancava pedaços. Talvez nós também fôssemos capazes de negar Jesus naquele momento. Pedro negou, mas era o único que estava lá. Pedro foi até Jesus e afundou nas águas, mas foi o único que andou sobre elas. Pedro estava com Jesus no Monte da Transfiguração. Pedro estava, após a ressurreição de Jesus, naquela pesca maravilhosa onde pegaram 153 grandes peixes
E nesta também, que foi quando Pedro foi chamado, em que Jesus entrou no barco dele e chamou Pedro para junto, pediu que se afastasse, para que ali ele pudesse ministrar ao povo. Nós vemos aqui, irmãos, grandes verdades do Evangelho que nós precisamos viver. No versículo 3, a palavra vai nos dizer: ele entrou num barco que era de Simão e lhe pediu que lhe afastasse um pouco. Se nós não cedermos lugar para Jesus no nosso barco, a obra dele não será feita em nossa vida. Pedro cedeu espaço no barco para Jesus, e nós precisamos ceder espaço na nossa vida para que Jesus entre, para que ali ele se assente, para que ali ele faça como fez naquele local, ele ministre a palavra dele, e a palavra dele venha com poder e com autoridade sobre as nossas vidas, que somos vasos na mão de um oleiro. E como nós cantamos, nós declaramos aqui que nós não mandamos em nós. Nós declaramos aqui cantando que nós não mandamos em nossa vida. Porque quem manda na vida de um cristão é o seu mestre Jesus Cristo. Nós não podemos, irmãos, apenas cantar, porque não podemos adorar a Jesus somente com a nossa boca. Porque a palavra do Senhor diz: com a vossa boca me adoram, mas o teu coração está longe de mim. O que tem em nosso coração tem que condizer com o que sai da nossa boca. E nós temos que nos entregar a Jesus como nós declaramos que nos entregamos a Ele. Ceder lugar para Jesus é o início de uma vida com Cristo, é o início de uma vida abençoada com Jesus Cristo. O versículo 4 vai nos dizer que quando ele terminou de falar, disse a Simão Pedro: velejai para o profundo. Eles estavam ali no raso, na praia, e Jesus, naquele momento, diz a Pedro: vá mais para o fundo do mar, procure águas mais profundas, porque nas águas profundas Deus ia fazer o milagre dele. E talvez hoje, irmãos, não temos visto o mover de Deus, porque as águas de Deus estão lá nos nossos tornozelos. Precisamos ir para o profundo. Precisamos ter águas que nos submerjam, águas que nós ficamos submersos nela, envolvidos por toda a água da vida, por todo o poder que há na fonte de água viva que é Jesus Cristo. Não podemos viver superficialmente. Ontem entrávamos lá na água e aquela sensação, né? Primeiro você põe o pé, você já sente uma diferença de temperatura. Apesar que Deus nos abençoou lá ontem, que a água estava quentinha. Tinha acabado de cair uma chuvinha e a água estava quentinha. Mas quando você entra na água, você vai tendo sensações diferentes. À medida que a água vai te molhando, que você vai descendo e a água vai encobrindo o seu corpo, você vai tendo sensações diferentes. E assim é com Deus. Quanto mais nós nos aprofundarmos em intimidade e em entrega com Ele, e para Ele, maior será as sensações e as experiências que nós viveremos em nossa vida. Saia do raso. Saia do raso, porque é no profundo com Deus que nós vivemos as melhores experiências, assim como Pedro viveu, como João viveu.
Não só os que estiveram lá face a face com ele, mas experiências maravilhosas como cristãos de todas as eras vivem quando estão em profundidade com Jesus Cristo. E Pedro, ele segue a orientação do mestre. Pedro vai para um lugar mais profundo, e chegando neste lugar, Jesus diz a ele: lança a sua rede. A voz de Jesus, a voz de Deus na nossa vida, é algo que não deve ser de forma alguma deixada de lado. É algo que não deve ser ignorado em momento nenhum da nossa vida. Nós vemos aqui que Pedro não lançou a rede de imediato. No versículo 5, Pedro faz algo que é muito comum a todos nós. A palavra diz: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Nós não podemos viver de desculpas. Às vezes Deus nos fala: faça isso, e nós: Senhor, mas eu não sei. Senhor, mas eu não posso. Foi assim com Moisés, quando Deus o chamou para ir até Faraó e levar a sua sentença: mas Senhor, eu sou um homem gago. Foi assim com muitos e é assim conosco hoje. Quando Deus nos ordena a fazermos algo em prol da sua obra, e logo nós temos uma desculpa a dar. Irmãos, e qualquer coisa tem sido desculpa. Não fui no culto porque estava armando chuva, nem porque estava chovendo, porque estava armando chuva. Temos sombrinha, guarda-chuva para tudo, menos para ir para a igreja. Vamos ter evangelismo. Foi muito cedo, domingo é dia de eu dormir. Ou pode ser que chova, ou pode ser que faça muito sol. Às vezes vamos até assim para lá dos opostos para nos desculpar. Tinha muito sol, ou tinha muita chuva, ou estava nublado, eu não sabia se ia chover. Irmãos, temos dado cada desculpa para Deus que são absurdas. É lógico que tem momentos que temos justificativas, e justificativas plausíveis por isso. Alguém pode estar pensando até aí agora: o pastor está falando isso, mas cadê a pastora que não está no culto? Não está porque ela não está passando bem. Ela está gripada, está de cama. Hoje fez um esforço para ir no evangelismo, foi. Eu ainda falei com ela: vai devagar, porque gripe é assim. A gente acha que está bom, a hora que esforça, gasta as energias que tem e derruba de novo. Não deu outro. Gastou tudo quanto a energia que tinha, está lá derrubado. Então há momentos em que realmente estamos sentindo algo, temos algo aí, não é desculpa. Mas na maioria das vezes temos dado desculpas para as coisas que Deus nos manda fazer, ou para coisas, irmãos, tem coisas que Deus nem precisa ordenar o cristão fazer. O cristão já tem que fazer, porque aquilo ali já faz parte da vida dele. Missionário, Deus precisa te mandar amar alguém? Não precisa, já faz parte dos mandamentos dele. Já faz parte das ordenanças, já é essência do cristão amar ao próximo. E muitas vezes temos dado desculpas até para não amar o próximo. Mas aquele ali fez isso comigo, aquele outro fez aquele outro. Damos desculpa até para isso. E Pedro ali naquela hora, de frente
a Jesus, de frente ao homem, o cara estava ali, aquele que com uma simples palavra transforma tudo e criou tudo, através dele tudo se fez. E creio eu, não está escrito dessa forma, mas nós podemos, sem alterar a palavra, imaginarmos. Creio eu que Jesus, neste momento em que Pedro disse: trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, Jesus olhou para ele e falou: Pedro, lança, só lança. Irmãos, faça, só faça. Você não precisa ter força, não é no seu braço. Você não precisa ter palavras, quem fala através de nós é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa de nada, você só precisa ser instrumento na mão de Deus. Coloque a sua vida à disposição dele, diga: Senhor, eis-me aqui, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, através da sua vida, em prol do reino de Deus. Creio eu que depois de Jesus falar com Pedro: Pedro, só lança, Pedro reconheceu que era necessário ouvir a voz de Jesus. Pedro lança aquela rede. Irmãos, e ali era a experiência de um pescador de anos e anos, desde criancinha, porque aprendeu com seu pai. E a palavra de alguém que era um carpinteiro, que nunca havia pescado na vida. Mas era a palavra de um que é Deus, contra a palavra de um que buscava a Deus. E Pedro, na sua busca, ele lança a rede. O resultado foi uma grande e maravilhosa pesca. Tanto que o título nas Bíblias, que tem título daquele conjunto de versículos, na outra, essa minha aqui não tem, mas na outra que eu estava estudando, está escrito lá: a pesca maravilhosa. Tantos peixes que tiveram que chamar outro barco. Pedro gritou: João, vem ajudar, que tem muito peixe. João deve ter olhado e não entendido nada, falando: de onde veio? De onde surgiu tanto peixe assim? Porque nós tentamos a noite inteira e nada pegamos. Mas ali naquele momento veio uma grande quantidade de peixes, que os barcos começam a puxá-los e começam até a ameaçar virar. É a resposta, irmãos. É a resposta de quando nos colocamos em obediência a Deus. É a resposta de quando nos entregamos à vontade de Deus. São bênçãos na nossa vida. E Pedro ainda nos dá uma lição. Aqueles homens, irmãos, eles não pescavam por esporte, eles não pescavam por lazer. Aquilo ali era um trabalho, era um meio de vida deles. Eles tinham empresas que pescavam e vendiam os peixes. E diante daquela pesca maravilhosa, Pedro podia ter pensado assim: hoje foi meu dia, fiquei rico, vou vender peixe até não ter mais lugar para comprar. Vou encher minha carteirinha de couro, de camelo, de dinheiro e vou feliz para casa. Mas não. Pedro ali nos ensina também a compartilhar as bênçãos que recebemos.
Pedro nos ensina a dividir, porque a palavra diz que aquele que retém mais do que se deve reter, retém para a sua própria pobreza. Mas Pedro chama aqueles outros barcos, e creio que todos saíram dali felizes pela pesca, mas creio eu que muito mais felizes ainda pela experiência que tiveram com Jesus Cristo. Uma experiência que iniciou onde? No momento em que Pedro ouviu a palavra de Jesus. Em João capítulo 20 vai nos dizer que após a ressurreição de Cristo, Maria Madalena vai no domingo até o sepulcro, e chegando lá ela vê a pedra rolada e não vê o corpo de Jesus. E de repente ela olha para o lado e vê um homem, e ela diz àquele homem a quem ela pensou ser o jardineiro: para onde levaste o corpo do meu mestre? Me diga para que possamos buscá-lo e trazê-lo e colocá-lo novamente à sepultura. E no momento em que aquele homem abre a boca e Maria Madalena ouve a voz, ela reconhece que era Jesus Cristo. Porque ela ouviu a voz do Mestre. Nós precisamos ouvir a voz de Deus se nós queremos viver algo com Deus. Se quisermos viver algo com Deus, precisamos abrir os nossos ouvidos para Deus. Com os nossos ouvidos físicos e espirituais fechados, as maravilhas de Deus não vão se derramar sobre a nossa vida. E eu confesso, irmãos, estar preocupado. Confesso e muitas vezes estar até com o coração angustiado, porque tenho visto muito a igreja do Senhor, ministério caminhando para o alvo, negligenciar a voz de Deus. Agora eu estou dizendo aqui para essa igreja, e já vou me adiantar antes que alguém pense assim: o pastor está mandando indireta para mim. Não, estou falando diretamente com você. Não estou mandando indireta para ninguém, estou mandando direta para todos, para toda a igreja, inclusive para os que não estão aqui, que se aprenderem a ouvir a voz de Deus, depois vão ouvir esse culto. Irmãos, não quero seguidor, não quero plateia, não fui chamado para isso. Não quero curtida no Instagram. Se puderem ver minhas coisas lá que eu coloco, vê, mas nem precisa curtir, não precisa apertar coraçãozinho, não precisa não. Mas ouçam o que Deus está mandando dizer. Naquele tempo, Pedro e os apóstolos tinham ali o bom pastor junto a eles. Mas o bom pastor subiu aos céus. Mas ele subiu, mas ele constituiu na terra pastores para que guiassem as ovelhas dele, para que guiassem o rebanho dele nos caminhos do Senhor. Está lá em Efésios 4, capítulo 11, depois vocês abram lá, vocês vão ver. Ele constituiu pessoas na terra para cuidarem das ovelhas. Deus constituiu esses homens e mulheres para que sejam boca dele aqui na terra. Mas a igreja não tem ouvido a voz do seu pastor. O pastor não está aqui para mandar na vida de ninguém. Não mando nem na minha. Quem manda na minha vida é Deus, e quem deve mandar na sua vida é Deus. Mas os pastores são chamados e colocados aqui no altar
para trazer a palavra de Deus para suas ovelhas. Senão, irmãos, não precisava de pastor aqui. Senão não precisava de pastor para te dar aconselhamento. Senão não precisava de ninguém para nada disso. Viveríamos como vivíamos antes e seguíamos como seguíamos antes, né? Eu posso dizer que antes de eu ter o meu pastor para me aconselhar, para me guiar nos caminhos do Senhor, pastor esse que eu tenho até hoje, que até hoje me aconselha e me guia nos caminhos do Senhor, porque não é porque eu fui consagrado a pastor que eu deixei de ter pastor, não. Todo homem deve ter, todo ser humano deve ter uma autoridade espiritual acima dele na terra, porque Deus não fez ninguém para viver sozinho. Adão teve ao próprio Deus no jardim do Éden. A nação de Israel teve a Moisés no deserto. E lá nós temos uma bela prova, porque aquele povo foi rebelde com Moisés. Aquele povo foi desobediente com as instruções de Deus através da vida de Moisés. Não o que Moisés dizia, mas o que Deus dizia através da boca de Moisés. Aquele povo se tornou idólatra por não ouvirem o seu líder. Fizeram todo tipo de atrocidade. E quantos daqueles que saíram do Egito entraram na terra de Canaã? 2. Josué e Caleb. O que eu estou dizendo a vocês é: escute a voz de Deus através das pessoas de Deus que Deus colocou na sua vida. Muitas vezes se dá ouvido a pastores que são famosos na internet, que nunca te viu na vida, que não sabe o contexto da sua vida, mas que se fala alguma coisa e você acha que serve para você, você pega aquilo como regra e vive. Mas o seu pastor que está todo dia com você, todo dia orando, intercedendo, recebendo de Deus revelação para a sua vida, é difícil escutar. Repito, não estou dizendo isso porque quero obediência. Não, obediência cega e burra. O que eu estou dizendo é que vocês precisam ouvir a voz de Deus. Quando eu digo lá, irmãos, ouçam essa palavra, é porque eu sei que vocês precisam dessa palavra. Quem não foi no culto, escuta essa palavra, irmãos, é porque eu sei que vocês precisam ouvir essa palavra. Vocês podem até não saber, mas nós pastores sabemos da maioria das necessidades que cada um de vocês tem na vida. Porque Deus nos dá discernimento. Deus nos dá instrução para darmos a vocês, para que vivam da melhor maneira que vocês possam viver. Mas o povo de Deus não quer ouvir a voz de Deus. O povo de Deus não quer seguir a instrução de Deus. Depois dá tudo errado, volta, agora eu vou ouvir, mas não ouve outra vez. Ouve um pouquinho. Irmão, se a palavra de Deus te machuca, muda de vida que ela para de machucar. Se o que você escuta dói, transforme a sua vida, que vai parar de doer. Se está doendo, é porque você não está vivendo em conformidade com o que Deus quer. Se o que o pastor ou a pastora te fala dói, amém, agradeça a Deus, glorifique a Ele, porque teve alguém que foi lá e te falou, porque alguém preocupa com você e quer vida para você, quer quando chegar na glória encontrar com você lá.
Nós precisamos parar de bater cabeça. Eu falo bater cabeça, irmãos, porque quando eu estava no mundo eu só batia cabeça. E eu costumo dizer que não é parede lisinha assim não, era parede de chapisco. Eu só batia a cabeça em parede de chapisco. E olha que eu era orgulhoso. Não gostava de ouvir as pessoas, não. Graças a Deus, a minha mãe tipo lançou a cabeça lá. Que era mesmo. Mas graças a Deus, os dois eu ouvia. Meu pai e minha mãe eu ouvi. Isso me livrou de muita coisa. Isso me fez até estar vivo aqui. Sou muito grato a eles por isso. Porque por mais teimoso que eu fosse, por mais orgulhoso que eu fosse, eu, na maioria das vezes, ouvi. Muitas vezes também não ouvi, e quando não ouvi, foi cara na parede, chapisco, com força. Porque quando você não ouve pai e mãe, a chapada na parede é maior ainda. Mas é fundamental ouvirmos. Eu lembro, irmãos, que quando eu converti, o pastor Anderson, que era o pastor aqui na época, e eu me converti com ele, o pastor Anderson começou a me dar instruções para eu mudar a minha vida, e eu naquele orgulho, eu falava assim, mas o que é isso? Quem é esse que pensa que pode chegar aqui e falar, faz isso, ou faz aquilo, faz desse jeito, ou faz de outro jeito? Mas aí eu comecei a entender, se eu quero algo para a minha vida de Deus, ou eu sigo as orientações que o homem de Deus me dá, ou eu vou para o mundo de uma vez e vivo minha vida lá. Porque para que eu vou ficar aqui me fazendo de crente dentro da igreja, me fazendo de santinho, sendo um sepulcro caiado? Porque é isso que somos quando vivemos na igreja desse jeito. Por fora uma santidade até resplandecente, de tanta tinta que se passa, mas por dentro podre, podridão pura. Aí eu decidi, falei, eu vou ouvir as orientações desse homem para minha vida para ver o que vai dar. A primeira coisa, irmãos, que deu luta. Eita, ser crente é isso? Ele falou, é. Ele falou, ser crente é isso. E glória a Deus, vamos lá. Mas é interessante, irmãos, que a luta veio, mas veio junto uma paz. Veio junto uma paz que eu não conseguia explicar, que eu não conseguia entender. Eu só conseguia viver. E aí eu fui para Belo Horizonte, e lá nós fomos para a Igreja Batista Solidária e fomos pastoreados, como somos até hoje, pelo pastor Samuel. Alguns da igreja conhecem, ele já esteve aqui algumas vezes. Lembram dele, um baixinho? Cabecinha branca, homem de Deus na minha vida, na vida da minha família. Está para vir aí, eu acho que em janeiro ele vem. E eu comecei a ouvir esse homem, e eu falei assim, eu vou colar nesse homem, porque esse homem é de Deus. É outra coisa que precisamos saber, viu, irmãos? Nem todo pastor é pastor. Observem se por baixo dessa casca aqui, se não tem um lobo lá dentro. Estou dizendo para observarem até a meu respeito. Observem. Observem quem vocês vão ouvir. Se o que fala condiz com a palavra. Se o que fala é verdade de Deus. Porque enganadores tem muitos, e a palavra diz que a cada dia mais terá mais e mais e mais. Por isso que eu tenho muita preocupação com a internet, porque lá você não sabe a vida do pastor que está pregando, você não sabe de que igreja que ele é, você não sabe nem se ele tem igreja, você não sabe se é alguém que é submisso à autoridade, porque, irmãos, submissão à autoridade é essencial para se ter unção de Deus. Se você não é submisso à autoridade no reino de Deus, você não tem unção sobre a sua vida. Então eu tenho muito temor quanto ao que se ouve
na internet. Porque tem uns aí que tem fama, tem tudo, mas presença de Deus na vida deles não tem nada. E a gente vai ouvir ele porque é famoso. Deus usa, Deus fala. Precisamos ter cuidado. Mas eu quero deixar essa mensagem para vocês. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus através daquelas pessoas que Deus colocou para orientarem na sua vida. Pastor, mas eu não confio no que o senhor fala. Então está fazendo o que aqui? Vai para onde você confia. Vai atrás de um pastor que você confia e vai congregar na igreja dele. Pastor, não sei se você fala de Deus ou se está falando que é salvo da minha vida e está falando. Prova Deus. Põe a prova. Pode falar com Deus. Se eu falar alguma coisa na sua vida que não for de Deus, que não for orientação de Deus, que cai um raio, não é na sua cabeça, não na minha. Irmãos, eu estou num lugar fácil de cair raio. Eu estou lá no meio do mato, quando chove, cai raio lá, doidado. Pode pedir a Deus, que se for para eu mandar, eu mando lá na hora. Porque se nós estamos aqui, é para nós caminharmos pela palavra e pela vontade de Deus. Se nós estamos aqui, é para nós ouvirmos a palavra de Deus. Ou você quer ouvir a palavra de Deus com Deus mesmo te falando? Se você quiser, eu vou te contar uma coisa. Se Deus descer na sua frente para te falar alguma coisa, você na hora é consumido. A glória dele te consome. Então cuidado quando você fala assim: Deus, desce aqui pessoalmente, fala comigo, porque se ele vier, ele não vem porque tem misericórdia de você e da ignorância que você está tendo de pedir uma coisa dessa, porque aí já passa até a ser falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas se ele vier, te consome. Mas aprenda a ouvir. Deus colocou pastores na vida de vocês para guiarem vocês no caminho da verdade, no caminho da vida. Se eu já tiver dado conselho errado algum aqui, pode levantar a mão e falar: pastor, você me deu um conselho que foi errado, eu quero falar aqui para todo mundo. Pode fazer o favor. Quem quiser, pode fazer o favor. Então, irmãos, ouça, porque nós estamos deixando de viver maravilhas com Deus e quiçá de perder a nossa salvação por taparmos os nossos ouvidos para a voz de Deus. E olha que Deus tem falado. Olha que Deus tem falado. Se vocês não lembram do que Deus tem falado, vai lá no YouTube, tem todas as palavras lá, vai lá e escuta. Reassista todos os cultos, os vários que você não veio, e assista também os que você veio, para você ouvir Deus falar. Pelo menos comigo ele tem falado. Não é possível que Deus está vindo falar só comigo. Eu creio que não. Então, irmãos, abra os ouvidos. Faça como Pedro. Pedro era ousado. Pedro não tinha medo, não. Jesus falou para Pedro: vem, Pedro. Pedro foi. Todo lá, se achando, cara, vou pisar nessas águas e vou andar. Depois ele teve medo, afundou, mas ele foi. E às vezes nós criticamos Pedro porque ele afundou, mas quantos de nós não dá nem um passo quando Jesus manda a gente dar? Quantos de nós nem mexemos a perna quando Jesus fala para nós andarmos e fazermos alguma coisa na obra dele? Ouça a voz do Senhor, e isso será bênção para a sua vida. Repito, não estou querendo mandar na vida de ninguém, mas estou aqui cumprindo um chamado de Deus na minha vida, que é trazer a palavra e a revelação dele para a vida de cada um de vocês. Então, quando nós dermos algum conselho, quando nós dermos alguma orientação, orem a Deus,
para que Ele confirme no coração de vocês, porque o que nós fazemos é com muito temor, é com muita responsabilidade. Não é porque nós falamos assim, vão ser pastor, porque ser pastor é bom demais na vida, fácil, tem luta, tem nada. Igual uma senhora que chegou para o pastor Samuel um dia lá em Belo Horizonte e falou: pastor, estou passando uma luta. Ele falou: que eu imagino, minha irmã. Ele falou: não, só não imagina não, que o senhor é pastor, pastor não tem luta. Tem gente que pensa assim. Nós temos só as nossas. Olha para o lado aí. Tem uma dessa pessoa que você olhou para ela. Agora olha para você. Tem uma sua. Olha para as cadeiras vazias. Muito mais tempo por essas que não estão vindo na igreja. É luta atrás de luta. Não estamos aqui porque ser pastor é gostoso. Não, ser pastor é ser motivo de perseguição, é ser motivo de xingamento. Vocês sabem quantos aí no mundo xinga a gente? Tem uns que sabem, que até escuta os xingamentos, né? Vocês acham que pastor aquele ali é pastor, aquele ali é uma pessoa, é tipo o prefeito, o vereador da cidade. Não tem nada disso não. A gente não é passado na frente em fila. Tem um Marco aqui, nosso irmão, que é policial. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou preso ou não vou, mãe? Se eu infringir a lei, você não vai passar o gêmeo em mim e me levar para a delegacia? Vai. Nós não estamos acima de nada, não. Nós estamos aqui cumprindo a vontade de Deus. Nós estamos aqui porque Deus ordenou, e não estou reclamando não, mas isso tem um peso. Mas esse peso fica bem mais leve quando o rebanho sabe ouvir a palavra de Deus, sabe ouvir a voz de Deus. Esse fardo, ele só é muito pesado quando nós subimos aqui, olhamos para a igreja e vemos um rostinho e falamos assim: aquele ali está indo para o buraco. Olhamos para outro e falamos: aquele ali está caminhando para a morte. Olhamos para outro e falamos assim: aquele ali está achando que está fazendo certo, e apesar de orientarmos, apesar de falarmos, continua no mesmo caminho. Isso é que dói. O resto não, o resto é muito prazeroso. E que todos nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Olha para o seu irmão aí do lado mais uma vez, diga para ele: abra o seu ouvido para a voz de Deus, que vem através das pessoas que Ele colocou para caminhar com você nessa terra. Amém? Se você foi abençoado, aplauda o Senhor nessa terra.